Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E nesse vídeo eu quero falar sobre apostasia, né? Talvez muitos cristãos eles ouçam ou tenham mais ou menos uma noção do que seja apostasia. No entanto, não entendem de uma forma mais profunda, poderíamos dizer assim, ou entendem de uma outra maneira. Então, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre apostasia. No entanto, se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva no canal e dê o seu joinha, como também ao final do vídeo comente aí o que você entendeu ou faça alguns acréscimos, né? Então vamos lá. Primeira coisa é entender que a apostasia é um conceito bíblico, né? E de uma forma bem simples, se refere aos que se afastaram da fé em Deus, né? Então aqueles que abandonaram ou se distanciaram da fé em Deus acabam apostatando, né? Se distanciando ou abandonando a fé. E aí nós temos 4 definições que cabem aqui, né? A primeira definição com base no judaísmo, a segunda definição no catolicismo romano, a terceira definição uma compreensão mais agostiniana, calvinista, e outra definição semi-pelagiana ou mesmo arminiana sobre o conceito de apostasia. Então vamos navegar primeiro sobre essas 4 definições e aí depois a gente vai explorar o perigo da apostasia e o resultado da apostasia, né? E aí nós vamos explorar um texto bem debatido, que é Hebreus capítulo 4, né? E o versículo 4 até o 6. Não vai dar para explorar muito para que o vídeo não fique grande, mas pelo menos trazer a compreensão. E daí a gente vai trabalhando até também apresentar o antídoto ou mesmo como se proteger da apostasia. Então, a primeira definição com base no judaísmo para apostasia seria a seguinte: o que é apostasia de acordo com o judaísmo? É aquela pessoa que se afasta, né, e deixa de guardar as alianças de Deus, nesse caso, no judaísmo, né? Ou poderíamos dizer assim, de uma forma mais abrangente, que abandona a aliança religiosa para o judaísmo. Para o catolicismo romano, a apostasia é se afastar da igreja, né? Até mesmo porque a igreja católica, ela durante muito tempo, ela trazia o seguinte enunciado, né? Que fora da igreja, no caso da igreja católica, não há salvação, não havia salvação. Então, se afastar da igreja para o catolicismo é a apostasia, né? A outra visão, a quarta definição de apostasia, dessa vez num conceito mais reformado, calvinista, agostiniano, é que a apostasia é se afastar da adesão intelectual, né, ao cristianismo, né, de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma consciente, abandonar o cristianismo de uma forma definitiva com o seu intelecto. A quarta definição dessa feita com a concepção semi-pelagiana, né, ou arminiana, é a seguinte: a apostasia seria se afastar da salvação depois de ter experimentada, né? Depois de experimentar, então se distanciou. Nesse caso aqui seria mais essa experiência, né, dentro do cristianismo, e se distanciou. No calvinismo é uma coisa mais a partir da compreensão que se teve um aprofundamento consciente e você se distanciou. O fato é que existe perigo, é perigoso a apostasia, né? Ela apresenta alguns perigos, né? E
também traz alguns resultados. E é aí que entra o texto, né? Eu não vou explorar o debate, porque eu acho que não é interessante para o nosso vídeo. Talvez depois possa fazer um vídeo sobre se o crente pode ou não perder a salvação, o eleito, que gira em torno disso. Mas aí eu recomendo você aí ver no canal, tem os vídeos sobre o arminianismo e sobre o calvinismo, e aí você fazer o paralelo e as comparações. No entanto, aqui o objetivo é entender a apostasia. Primeira coisa que nós precisamos entender é Hebreus capítulo 6, o objetivo, né? E aí, Hebreus capítulo 6, de acordo com Wington, aqui ele diz: o autor de Hebreus desafia seus leitores a lutar por maturidade espiritual e escreve sobre como essa maturidade pode ser obtida. Do versículo 1, isso no caso, o autor, né, digamos que fosse o apóstolo Paulo, né, ele vai apelar em favor que os cristãos eles se desenvolvam, desenvolvam sua maturidade espiritual, né? E aí o versículo 1 ao 3 ele apresenta o desafio, né, de eles que eles não regredissem, né? E o versículo 3 para que eles seguissem em frente. Porque, no entanto, se isso não acontecesse, haveria exatamente o perigo, que é o que nós vamos abordar aqui, o perigo da apostasia, que nós vamos abordar a partir do versículo 4, né? 4 ao 6. Então, o versículo 1 de Hebreus vai dizer assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, quer dizer, o princípio, aquilo que você aprende no seu discipulado, né? Os primórdios do conhecimento de Cristo. Agora nós devemos prosseguir para o aperfeiçoamento, não lançando de novo alicerces do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Então, obras que que são mortas, que não têm efeito, né? Com relação à fé em Deus. O que se deve fazer é prosseguir, né? E aí ele diz o ensino sobre o batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir, né? Então, o autor ele deseja que eles não regressem para os princípios rudimentares da fé, mas que eles prossigam, porque não há como voltar atrás e depois seguir de novo para frente, porque senão aí nesse caso seria necessário refazer tudo de novo, que é o que ele vai dizer, inclusive, que Cristo teria que morrer novamente, né? Algo que já foi consumado, mas não, o autor diz, não, o objetivo não é vocês olharem para trás, mas seguirem para frente. Caso contrário, pode acontecer isso com vocês. Aí ele vai trazer, né, o versículo 4, a impossibilidade, né? E ele vai dizer assim, primeiro, quem, né? Aqueles que querem regressar, andar para trás, né? E aí é impossível que as pessoas que... Aí ele vai trazer, primeiro, essas pessoas foram iluminadas, né? Então, receberam a iluminação, foram clareadas, conhece agora o caminho, né? Experimentaram o dom celestial, né? O dom de Deus em suas vidas, né? Se tornaram participantes do Espírito Santo, né? Observe só, participaram dos feitos do Espírito Santo. Experimentaram a boa palavra de Deus, quer dizer, ouviram a boa palavra, têm entendimento da palavra, né? Foram apresentados ao Evangelho, à palavra. Os poderes do mundo vindouro, quer dizer, aquilo que a esperança, né, do futuro, né, a completude de tudo, né, experimentaram, né, os poderes desse mundo vindouro. E depois de experimentar todas essas bênçãos, né, essas pessoas caíram, quer dizer, o versículo 6, né, e caíram. E aí a questão não podem ser renovados, né? E nem se arrependerem, porque já provaram tudo isso, né?
e aí sejam, o versículo 6b, sejam outra vez renovados para o arrependimento. E aí o autor mesmo vai explicar. Por quê? Porque eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Para que isso acontecesse, depois de tudo isso, é preciso voltar ao estado zero e Cristo novamente, morrer novamente. Mas ao contrário, eles estão expondo a vergonha pública. Estão envergonhando a Cristo, né? Uma vergonha, envergonhando de forma pública. Então, aqui nós temos um debate que gira em torno do seguinte: é possível o eleito ele perder a sua salvação? Aquela pessoa que foi eleita por Deus para a salvação, é possível que ela perca a salvação, né? E aí vai existir duas compreensões. O calvinista vai dizer que não. Uma vez eleito, você vai permanecer firme. Isso não quer dizer que não tenha variações espirituais durante a sua vida e até mesmo venha a se distanciar um pouco ou a viver um pouco uma vida mais que desagrade a Deus, mas no fim último essa pessoa vai cair em si e vai regressar, porque essa pessoa é um eleito, né? Ela não vai viver toda a sua vida em apostasia ou distante de Deus. Ela, na verdade, o eleito não chega a essa apostasia. No calvinismo, o eleito não chega a essa, ela não abandona a fé, né? Ela vai ter momentos de dificuldades espirituais, no entanto, ela regressará e permanecerá firme até o fim. Para o arminiano, nesse caso, é sim possível que o eleito ele perca a salvação, porque é interessante que você entenda que tanto calvinista quanto arminiano crê na eleição. A diferença é no calvinismo incondicional e no arminiano condicional, né? Essa eleição incondicional, condicional, e que que a pessoa ela pode ou não essa eleição é executada com a graça irresistível, e no arminiano ela pode resistir a essa graça, né? Então, é aí a ideia onde pode sim perder a salvação, né? Só que, nesse caso aqui, para o arminiano, ele tem um problema, né? O calvinista vai defender que nesse texto não está falando do eleito. A partir que, quando vai para o versículo 9 do texto, né, é como se estivesse falando de forma hipotética, né? Quando vai para o versículo 9, ele vai dizer assim, o autor, né? Partindo do princípio que talvez fosse o apóstolo Paulo. Mas acerca de vós, quer dizer, os cristãos, os salvos, né? Então, é como se ele não estivesse falando para os cristãos. Agora ele se direciona a esses eleitos, né? Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Então, aí se volta para os cristãos, né? Para os seus ouvintes, os seus... Então, aqui dá a entender que fosse de forma hipotética, né? Que eles não poderiam, eles deveriam prosseguir na maturidade, porque se eles voltassem para trás e tudo isso acontecesse, seria impossível regressar e começar tudo do zero, fazer tudo de novo. O debate é em cima do que eu estou dizendo. Pode ou não perder a salvação o cristão? Ele pode perder a salvação? No caso arminiano aqui, a dificuldade é, nesse caso aqui, se ele crê que aqui está falando dos salvos, né, e que é possível, logo quem se afasta não pode mais voltar. Esse é o princípio. Então, essa perca da salvação, ela não é possível que alguém que se desviou regresse novamente à fé. E nós vemos que muitas vezes as pessoas se desviam, mas depois elas voltam e ficam firmes e seguem até o seu último dia de vida. Então é bem complexo, né? Mas que fica subentendido é que a apostasia é esse abandono de uma forma consciente do evangelho, da fé, né?
Mas nós devemos também, agora, a partir daqui, né, entender mais ou menos o que é apostasia, de uma forma bem simples, de forma consciente, abandonar a fé. E aí agora aqui eu quero dialogar com vocês sobre alguns textos, bem rápido, para que o vídeo não fique também muito longo, de algumas coisas que acontecem e é a questão do que leva à apostasia. Separei apenas aqui 3 pontos só do que leva a essa apostasia. A primeira coisa que eu vejo que leva as pessoas a apostatarem da fé é a compreensão, ou quando essas pessoas absorvem um outro evangelho que não o evangelho de Cristo. Nós vemos muito isso, por exemplo, nas Testemunhas de Jeová. Nós vemos isso no Adventismo do Sétimo Dia. Nós vemos isso no Espiritismo kardecista, quando tentam trazer um outro evangelho que não é o evangelho que Cristo ensinou. Eles até falam sobre Jesus. Se você for num centro espírita, você vai ver, eles falam muito sobre Jesus. No entanto, eles distorcem o evangelho de Cristo. Você vai ver também que nas Testemunhas de Jeová, eles falam sobre Jesus, mas eles distorcem a palavra de Deus. Os mormons da mesma forma. E aí você vê isso de uma forma bem abrangente, que leva as pessoas a apostatarem da sua fé. É exatamente isso. E muitas vezes essas pessoas vão passar nessas igrejas, né, nessas religiões, por esse momento de até o seu despertar. E quando elas despertam, elas apostatam da fé de uma forma definitiva. Por quê? Porque elas passam a não querer mais acreditar em religião alguma. Você vê muito isso, sabe aonde? Você bota aí no YouTube, você vai ver os ex de alguma dessas religiões. Você vai ver que elas exatamente provaram um evangelho que não era o evangelho de Cristo. E muitas vezes, até mesmo dentro da própria igreja, as pessoas têm ouvido um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Por isso eu primar tanto, né? Falo muito sobre isso com os irmãos, com relação ao que a Bíblia diz. Não é o que eu digo, não é o que eu penso, mas o que a Bíblia diz com relação a isso. Porque quando eu abraço o outro evangelho, o caminho é a apostasia. O caminho é o abandono da fé. E é isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmo, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, isso é complicado assim, porque muitas vezes as religiões cristãs de matriz voltado para o cristianismo, é muito difícil alguém fazer questionamentos, né? Na maioria das vezes o que nós vemos é que você não pode questionar, você não pode... A igreja ela vai fazendo... E é interessante porque muitas vezes para a subsistência ou para aqueles que compõem a igreja serem beneficiados, muitas vezes você vê que é exatamente isso que acontece. Vai se colocando situações, vai se criando ali dogmas, vai criando... vai colocando ali peso sobre a vida das pessoas. E qual é o intuito disso? Qual é o objetivo disso? O objetivo é exatamente que essas pessoas alcancem os seus objetivos, né? E aí o que acontece? Muitas vezes você não tem a oportunidade ou o direito de questionar, o direito de indagar, o direito de dizer não, isso não está de acordo com as escrituras. E quando você faz isso, né? Quando você aplica isso, você chega e diz, não, isso não está de acordo com as escrituras. Você vai ser taxado sempre como rebelde,
vai ser excluído da religião, como acontece nas testemunhas de Jeová, você é expulso da religião, expulso. E essas pessoas vão calar você, elas vão calar. Passe a ser um questionador, passe a dizer, não, isso não está de acordo com as escrituras, dentro do cristianismo, de algumas vertentes do cristianismo, que isso vai ser o que vai acontecer com você. Eles vão calar você, eles vão pedir para você se retirar, eles vão dizer que você está contaminando o rebanho, porque você foi lá e disse, não, isso não está de acordo com as escrituras. E isso é muito assim, isso é muito outro evangelho que não o evangelho de Cristo, né? Isso leva à apostasia. Tem um livro, Decepcionados com a Graça, né? Com vergonha do evangelho, super crentes, né? Fogo Estranho do John MacArthur. Então são livros que vai exatamente mostrar que o evangelho é o evangelho de Cristo. E quando se começa a colocar esse peso, começa a se colocar esse fardo sobre a vida das pessoas com outro evangelho, essas pessoas vão serem levadas à apostasia, a abandonar a fé, né? Porque elas estão conhecendo um Jesus que não é o Cristo da Bíblia, não é o Senhor, mas o que elas estão conhecendo é a interpretação desse Senhor que alguns colocam sobre a vida dessa pessoa. E essas pessoas não conseguem, como os fariseus, como os doutores da lei, carregar o fardo que elas querem colocar sobre a vida das pessoas. Elas não carregam. Elas colocam o fardo, mas elas não carregam esse fardo. Outra observação, então, primeiro, o perigo o que leva as pessoas à apostasia, esse primeiro perigo é um outro evangelho que não o evangelho de Cristo. Outra observação é os falsos profetas. Os falsos profetas, eles são um perigo para a igreja nessa condução das pessoas serem levadas à apostasia. É interessante aqui no texto de 2 Pedro, que Pedro ele vai definir os falsos profetas. E ele diz o seguinte aqui no capítulo 2, o versículo 2, do 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e enganarão o Senhor que os resgatou. E negarão, né? Enganarão não, e negarão. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, o Pedro ele traz essa advertência, né? Que houve falsos profetas, e nós sabemos que houve falsos profetas no tempo de Israel e que levavam as pessoas a uma vida de pecado, levavam as pessoas à idolatria, levavam as pessoas ao paganismo, né? E o autor, e Pedro diz que também vai existir essas pessoas no meio da igreja. E essas pessoas, elas vão introduzir de forma encoberta, né? Quer dizer, de uma forma oculta, né? Heresias de perdição. E essas heresias de perdição têm como foco negar o Senhor que os resgatou, negar Jesus Cristo. Esse é o objetivo, a negação de Cristo, né? Mas essas pessoas, Pedro já traz a advertência, que essas pessoas, elas trazem sobre si repentina perdição. Então, essas pessoas, elas estão numa situação perdidas e elas levam outras à perdição. Então, falsos profetas. E uma coisa que é muito preocupante, é que hoje existem muitos. Às vezes, quando eu me deparo com alguém que diz assim, tal igreja é assim, ou tal lugar é assim, ou os cristãos são assim, eu sempre digo o seguinte: de que cristianismo você está falando? Porque existem cristianismos, não um cristianismo só, né? Até existiu na época, na era medieval, né? A igreja católica. Mas hoje, qual cristianismo você fala, né? De que cristão você está falando? Porque existem vários que se dizem cristãos. No entanto, são pessoas, falsos profetas, muitos deles, que negam ao Senhor Jesus, né? Não acredita que ele seja Deus. Testemunho de Jeová, espiritismo kardecista, né?
os próprios mormons. Então, essas pessoas, elas levam as pessoas a se distanciarem de Deus. E Pedro ainda diz assim, no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções. Quer dizer, muitas pessoas seguem esses profetas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então blasfemam. Por exemplo, o Testemunho de Jeová diz que eles são o único caminho, eles são os únicos servos fiéis, né? São os únicos servos fiéis, são os verdadeiros, as verdadeiras testemunhas, né? E já mudam, já tiram o nome, já transformam o nome de igreja em salão do reino das Testemunhas de Jeová, né? Assim como os mormons também. O espiritismo já distorce tudo, já diz que eles têm uma terceira revelação, que a primeira revelação foi de Moisés, a segunda revelação foi de Jesus, e agora os espíritos codificaram através de Allan Kardec a terceira revelação. Então você vê o quanto os falsos profetas levam as pessoas a apostatarem do verdadeiro Senhor. Outra observação aqui, a terceira, para a gente abordar como nós podemos fortalecer a nossa fé e evitar a apostasia. Mas antes eu quero trazer outra observação, que está em Hebreus também. Que se encontra em Hebreus, no caso, né? No capítulo 3, né? E o versículo 15. Diz assim, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. Então, uma terceira observação que leva à apostasia é o endurecimento do coração. Como que você pode fazer, como você pode endurecer o seu coração? Às vezes as dificuldades levam a esse endurecimento, porque muitas vezes a gente questiona onde é que está Deus diante da nossa dificuldade, né? Outras vezes uma continuidade do pecado progressivamente, vai pecando, né? E aí você acaba deixando de ouvir a voz de Deus, e aí você vai endurecendo o seu coração. Então, qual o cuidado que eu devo ter, né? É obedecer ao que as Escrituras diz, né? Dar ouvido e reconhecer nossas fraquezas, nossas dificuldades, e dessa forma ouvir a voz de Deus e seguir o que Deus requer da minha vida, o que Deus requer da sua vida, porque caso contrário você vai cada dia mais endurecendo, a ponto de muitas vezes ouvir, como eu ouvi aqui em casa, que um cristão, que era inclusive estudioso das Escrituras de forma profunda, voltou-se para o catolicismo romano. Para mim, nunca conheceu o Evangelho, né? Mas os irmãos que comentaram comigo disseram que ele era uma pessoa dedicada, uma pessoa que conhecia bem a palavra, manejava bem a palavra. Então apostatou da fé, porque foi a cada dia mais deixando de ouvir ou de aplicar à sua vida o que as Escrituras diz. Então, agora vamos à terceira parte, para a gente finalizar o vídeo, que é como eu posso evitar a apostasia. O que eu devo fazer para que eu não apostate da fé, não abandone ao Senhor, né? Não abandone tudo aquilo que eu acredito, né? E a primeira coisa é lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E Deus, ele não mente. Tudo que Deus fala é verdade, né? Então a Bíblia, ela é a verdade de Deus. E a Bíblia, ela nos ensina a verdade, que é Jesus Cristo, né? Jesus é a verdade. E através também da Bíblia, nós conhecemos a mentira, o que não é a verdade, né? Como eu falei, os falsos profetas levam você à mentira. Então a Bíblia, ela leva você à verdade. Então você precisa ter uma vida de devoção diária com as Escrituras. Você precisa meditar nela cotidianamente. Você precisa questionar aquilo que você ouve, né? Se está de acordo, se não está de acordo. Eu vejo muitas vezes dentro da igreja,
na hora da pregação, o pregador está pregando, né? O orador, ele está lá pregando e as pessoas estão com a Bíblia fechada, né? Estão ouvindo, mas não tem uma caneta, não tem um papel, não olha as referências que ele está dando. Muitas vezes, principalmente dentro da Assembleia de Deus, as pregações, em sua maioria, são pregações temáticas, então fica muito difícil de você conseguir formular o seu raciocínio. São versículos soltos, né? Então, você precisa estar com a caneta, com papel ali, observando, ouvindo o que está sendo dito, tá de acordo, o versículo está lá. Compra uma Bíblia de estudo, eu recomendo muito a do John MacArthur, muito boa, excelente, de primeira qualidade. Tá com a Bíblia de estudo ali, eu normalmente, o que eu faço? Dou uma dica aqui para vocês, como é que eu faço? Eu tenho um monte de comentário bíblico, né? Você consegue baixar aí no Quatshare, na internet aí você consegue baixar, né? Os arquivos em PDF. O ideal por direitos autorais é comprar, né? Mas vamos dizer que você consiga, não tem dinheiro para comprar, consiga os arquivos de PDF. E fica lá com a Bíblia aberta, né? A Bíblia aberta e um comentário, se você conseguir adquirir ele através, comprar o e-book, você vai lá, se você comprar pelo Kindle é até barato, apesar que tem alguns e-books que é caro pra caramba. Tá com seu Kindle no celular, é melhor de manusear do que no próprio aparelho do Kindle. E você tá lá, um comentário bom, recomendo muito os comentários do Hernandes. Abre lá, vai conferindo se o que aquele cara tá dizendo sobre aquela parte do texto está em acordo com as escrituras. Se pelo menos o que ele está dizendo faz sentido dentro do texto. Caso contrário, entra no ouvido e sai no outro. Retém somente o que é bom. Então precisa ter essa intimidade com a Bíblia. Só vem com a leitura, com a prática. Compra uma teologia sistemática boa para estudar, uma teologia sistemática. E vai vendo. Tem uma obra aqui que eu inclusive usei aqui agora para esse vídeo, que é essa aqui, ó. A Bíblia em Esboço. Essa obra aqui é fenomenal, meu irmão. Compra ela, que aí você vai ver o que trata o capítulo. Trata o capítulo. Porque quando você é levado somente pelo que os outros dizem, você não vai ter intimidade com as escrituras. Faz suas observações, risca a Bíblia, faz suas observações, coloca ali o que você acha que não está em desacordo, anota num papel, vai estudar depois, vai pesquisar. Se tiver errado, está errado, não recebe. Para mim, todo estudioso, todo cristão deve ter uma teologia sistemática e estudar as doutrinas, né? De acordo com a sua confissão. Eu prefiro estudar todas, porque aí acaba que eu me preparo mais do que somente uma teologia sistemática. Então aqui em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus disse para os judeus o seguinte, aqueles judeus que haviam acreditado nele, crido, né? Que creram nele. Ele diz assim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Então como é que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus e me blindo da apostasia? Se eu simplesmente permanecer na palavra de Deus. Não é na palavra de quem quer que seja, pregador, pastor, não. É na palavra de Deus. Do pastor sim, se estiver de acordo com a escritura. Se não, não. E o versículo 32 diz, você conhecendo a verdade, essa verdade liberta você. Então, a mentira faz o quê? Escraviza. A verdade liberta. Um segundo ponto para você se blindar da apostasia é através da oração. A oração leva você a aprofundar seu relacionamento com Deus, né? Você precisa, assim, ter uma intimidade com Deus, né? Assim, se você tem essa intimidade com Deus, você fica afinado, né? Com o seu detector de mentiras, né? Através da oração, orando a todo tempo. Orando, pedindo a Deus sabedoria. Afinal de contas, você precisa entender que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que aplica a obra de Cristo na sua vida e faz você compreender qual é a mensagem do Evangelho, o que Deus quer de cada um de nós. É através das Escrituras, o Espírito Santo aplicando isso.
E você consegue fazer isso através da oração, mesmo quando você não consegue orar devido a muitas circunstâncias, muitas situações de adversidade que nós passamos, que nós vivemos. Mas você precisa ter essa intimidade com Deus. Pense que antes as pessoas precisavam de um intermediário, um sacerdote, para fazer a mediação entre elas e Deus, até mesmo essa conexão, sacerdote, sumo sacerdote. Hoje não. Da mesma forma, as pessoas precisavam do profeta trazer a mensagem de Deus para elas. Hoje você tem a mensagem de Deus direta na sua mão, através da Bíblia. E hoje o véu do templo, que era o que separava ali o acesso das pessoas até e do próprio corpo ali sacerdotal de encontrar-se com Deus, o véu do templo, né? Ele foi rasgado de alto a baixo. Agora você tem acesso direto a Deus. Então busca essa comunhão, busca essa intimidade com o Senhor. E você faz isso através da oração. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: tenha cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Tenham cuidado. E aí, como é que eu tenho cuidado? No versículo 18 ele vai responder: você deve buscar crescer. E ele diz assim, o versículo 18: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na graça, né, e no conhecimento. Cresça na graça e cresça no conhecimento. Busque crescer, busque essa intimidade com Deus. O terceiro ponto é como eu posso me blindar da apostasia. Primeiro, ter intimidade com a palavra, ter intimidade com Deus através da oração. Jejum também, né? Jejum, comunhão com os irmãos, meios de graça também que a igreja oferece. E agora eu quero finalizar com o terceiro ponto. Um terceiro ponto, como eu me defendo dos ataques e fortaleço a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, através da análise. Da análise. O que eu quero dizer? Não aceite tudo que você ouve. Tudo, não aceite. As pessoas, elas, é uma tristeza, mas dentro da igreja, tudo o que alguém diz, o pastor, quem quer que seja, um pregador, quem quer que seja um palestrante, diz é a verdade absoluta, né? E não é verdade absoluta. A verdade absoluta está nas escrituras, ele está usando as escrituras, mas o que ele diz, as conexões, a aplicação, a própria palavra, o que ele quer dizer através do texto, não necessariamente está de acordo com a própria palavra. Então, essa intimidade leva você a ter uma compreensão analítica e analisar o que está sendo visto e não aceitar tudo que está sendo dito, né? Você precisa conferir se está em conformidade com a Bíblia, o que você está ouvindo, onde você se encontra. Eu me sinto muito triste como estudante, né, estudo as religiões. Eu preciso fazer pesquisa de campo. E nessa minha pesquisa de campo, eu preciso ir até o lugar de culto da religião para ver como é que funciona, né, entender. E aí eu fui agora há pouco no centro espírita e é triste, né? É triste quando você vê. E eu fiquei muito pensando como uma pessoa daquela pode se libertar somente com Cristo mesmo, somente através de Jesus na sua vida. Porque nem mesmo isso é real. Nem mesmo o próprio pronto, lá estão estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro do o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. É terças e quartas, né? Os dias de reuniões lá, e eles estão estudando esses dois livros. Agora eu não estou lembrado em qual dia. Eu olhei para ali porque está na biblioteca ali o livro. Os dois livros. E as pessoas não conferem, meu irmão. Senta lá e fica ouvindo. Então é muito triste. Não tem um senso analítico, entendeu? O que as pessoas dizem são levados por todo tipo de vento de doutrina. Então você precisa ser analítico. Analisar se o que está sendo dito está ou não de acordo com a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 21, para a gente finalizar o vídeo,
diz assim: examine todas as coisas e retenha o que é bom. Então, até muitas vezes as pessoas usam os bereanos, né, como exemplo, né? Que os bereanos, eles ouviam ali e conferiam, né, o que estavam ouvindo para ver se estava de acordo com o que estava sendo dito, com o que estava escrito. Então é isso, precisa ter esse senso crítico. Então, meu irmão, se você está vivendo uma crise espiritual, e muitas vezes a gente vive essas crises, né? Faz parte da nossa vida como cristão, a dúvida é muito difícil. Hoje em dia está muito difícil, assim, não é tão fácil. Esse mundo ele jaz do maligno e não é tão simples assim ser cristão, né? Um verdadeiro cristão. E muitas vezes a gente é atacado de todos os lados, a gente está vivendo momentos de dificuldade, até mesmo de duvidar da nossa fé, se a gente ainda tem fé ou não, ou o que está acontecendo com a nossa vida. Mas nós precisamos nos voltar para Deus em oração, confiar, né? E essa é a parte mais difícil, né? Essa confiança, assim, depositar nossa confiança em Deus e as coisas não acontecendo e você mesmo assim ter que confiar em Deus. Mas é isso que nós temos que fazer, depositar toda a nossa confiança em Deus, entregar a nossa vida a Ele, nas mãos dele, né? E deixar que Ele conduza a nossa vida. E a cada dia mais buscar essa comunhão com Ele, através da leitura da palavra, através da oração, e através de ter um senso crítico do que nós ouvimos, para que nós possamos filtrar aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que não vem da parte de Deus. Então, ore a Deus. Se você estiver passando por esse momento, se você estiver fraco na fé, procura ter essa intimidade com Deus. Saiba que o Senhor está do seu lado aí, né? O Espírito Santo vai te ajudar quando você não conseguir chegar até Deus e falar com Deus sobre as suas dificuldades. Deus está ao seu lado. E ore a Deus, peça a Deus todas as suas circunstâncias, tudo aquilo que você queria. Não desista, continue orando, continue pedindo, continue buscando, continue fazendo a coisa certa, que na hora certa tudo vai acontecer na sua vida. Basta você olhar como exemplo, para mim finalizar, a vida de José. Olhe para a vida de José, nada dava certo, né? No sentido assim de que, poxa, como é que chega aquela situação? Mas o Senhor era com José e o abençoava mesmo diante das circunstâncias difíceis, das situações difíceis. Não vai ser diferente com você, porque o Senhor, ele continua o mesmo, né? Passa tudo, passa governos, passa presidentes, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E o Senhor, aquele que é o dono da palavra, ele é fiel em tudo aquilo que ele diz, e vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na minha vida. Vamos esperar a vinda de Cristo com confiança e com esperança, né? No mundo nós vamos ter aflição, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Que Deus os abençoe.